Olá, professores. Meu nome é Rosimeire Benedita da Silva. Atuo como diretora de uma escola pública numa rede municipal da Grande São Paulo. E formação de professores atualmente é o que me instiga. E por isso que eu venho apresentar para vocês um tema que é muito novo na educação, que é programação neurolinguística e como isso pode influenciar na aprendizagem de nossos alunos. Mas o que é programação neurolinguística? Programação é a habilidade de descobrir e utilizar programas do nosso próprio sistema neurológico para atingir algum resultado específico desejado. Neuro é o sistema nervoso através do qual as experiências são recebidas e processadas via os 5 sentidos. E linguística é a linguagem e o sistema de comunicação não verbal também, que é muito importante. Essas representações neurais, elas são codificadas e ordenadas e recebem um significado. Como surgiu a programação neurolinguística? As técnicas da PNL foram desenvolvidas por Richard Bandler e John Grinder na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles observaram pessoas que funcionavam muito bem, que tinham um processo, uma estrutura de pensamento que atingia muito fácil o resultado a qual eles se propunham. Dessas pessoas que foram pesquisadas foi o Milton Erickson, renomado psicólogo norte-americano, e também a Virginia Satir, que é terapeuta de família. Então, eles ficaram muito curiosos em como esses conseguiam rapidamente resultados com seus pacientes e decodificaram a estrutura do pensamento destes, sistematizaram essa estrutura, se tornou um padrão e eles perceberam que esse padrão era possível de ser ensinado a outras pessoas. Percebam que a maneira em como foi desenvolvida a PNL contribui para a aprendizagem dos nossos alunos também. E percebam a importância de utilizar essa ferramenta na sala de aula, porque na sala de aula nós lidamos com uma diversidade de padrões de aprendizagem. Então, nesse sentido, ao termos o conhecimento e utilizarmos essas ferramentas, elas podem estar contribuindo para que essa diversidade venha a favor da aprendizagem de todos os alunos na sala de aula. Eu quero aqui ressaltar, dentre vários pressupostos da PNL, quero ressaltar 2. O primeiro é que se alguém é capaz de aprender algo, qualquer pessoa pode aprender. E o segundo é de que nós temos todos os recursos de que necessitamos. Partindo desses pressupostos, quando nós estamos na sala de aula com essa diversidade de padrões de aprendizagem, é importante que, além do conteúdo que nós queremos mostrar para os nossos alunos, é importante que nós mostremos qual foi o processo, qual foi o caminho que eles chegaram a determinado resultado. Então, por exemplo, se você propôs uma situação, um problema para os seus alunos e eles chegaram aos resultados, além de corrigir se está certo ou errado, se chegaram ao resultado correto, é importante que nós definamos no mínimo 4 padrões diferentes de ter se atingido aquele resultado. E é importante que nós convidemos esses alunos para que eles mostrem quais os padrões que eles utilizaram. Por que vai ser importante isso? Porque além de eu ter a minha possibilidade, a minha estrutura de ter chegado até aquele resultado, eu terei mais 4 possibilidades. Então perceba que nessa perspectiva, o papel do professor como mediador, ele vai se dar também com os processos, com os padrões de aprendizagem desses alunos. Então, nesse sentido, nós podemos utilizar essa diversidade a nosso favor, utilizando as técnicas de programação neurolinguística.
Eu gostaria de falar com vocês agora de um outro pressuposto da programação neurolinguística, que é mapa não é território. É uma analogia muito interessante para a gente descobrir como se processam as informações na nossa cabeça. O mapa é uma representação gráfica do território, não é o território propriamente dito. Então, na nossa cabeça ocorre mais ou menos parecido com esse mapa. Quando nós recebemos uma informação, ela passa por um processamento interno que tem a ver com as generalizações, com as omissões, estado interno, memória e assim por diante. E ao mesmo tempo, nós já criamos uma representação interna dessa informação e devolvemos essa informação de uma maneira verbal e não verbal. Isso acontece mais ou menos assim. Um exemplo: se eu falar para vocês a palavra maçã, maçã é uma fruta. Só que cada um de nós tem uma representação interna para essa palavra. Por exemplo, um pode ver uma maçã pequena, vermelha e azeda. Outro pode perceber essa maçã grande, vermelhinha, como a maçã da Branca de Neve. E outros ainda podem perceber, como é o meu caso, uma maçã verde e azeda, porque o que eu estou relembrando, o que vem na minha memória? Para mim, uma maçã gostosa seria uma maçã que tem um azedinho. Então, cada um de nós processamos internamente essa palavra de uma maneira. Então, por esse motivo, nós temos que tomar muito cuidado na sala de aula quando nós falamos uma palavra. Sabendo do que ocorre no sistema aqui interno, na nossa cabeça, nós sabemos que nós temos que ter muito cuidado com a palavra. Por exemplo, uma palavra que é muito utilizada dentro da sala de aula, a palavra não. Né? Não é dessa forma, não faça isso, não bata, menino. Então, em vez de usarmos a palavra não, que o cérebro, conhecendo o jeito que o cérebro a processa, nós poderíamos fazer com que se fale diferente, que se foque no que nós queremos. Então, o que nós queremos? Então, nós não queremos que naquele momento as crianças conversem na sala de aula. Então, qual deve ser o nosso foco? Olha, esse momento, né, essa aprendizagem, ela se deve dar no silêncio. Ou então, quando nós queremos que as crianças demonstrem de alguma forma o que elas aprenderam. Então, focar no que deve ser feito, no que deve ser falado e não no que não deve ser feito. Outras palavras que a gente deve tomar cuidado são as conjunções adversativas, porque elas justapõem pensamentos contrários. A palavra mais, por exemplo. Se eu citar você é capaz, se eu citar a frase para descrever isso, você é capaz, mas cometeu um engano ao fazer o trabalho, eu invalidei o que eu disse antes. Então, para que essa frase ela fique a favor da aprendizagem, como nós deveríamos descrevê-la? Você cometeu um engano ao fazer o trabalho, mas você é capaz. Outras palavras que a gente deve lançar mão são as palavras de ligações. O e, por exemplo. O e, ele liga e também acrescenta. Para eu deixar essa frase ainda mais a favor da aprendizagem, eu posso dizer para o menino: você cometeu um engano ao fazer esse trabalho, mas você é capaz. E tenho certeza de que você pode me surpreender, me dando mais do que eu te pedi. Então percebam como é importante a forma como nós colocamos as palavras. Na verdade, nós devemos tomar cuidado em como a comunicação se dá na sala de aula, que alguns estudos comprovam que 7% é representado por palavras, 35% em como essas palavras são ditas e 58% são as mensagens não verbais. O que isso significa? Significa que muitas vezes nós podemos estar dizendo alguma coisa através de palavra para os nossos alunos e contradizendo isso através das mensagens não verbais. Como isso pode acontecer? Então, de repente, eu elogio um aluno, você é capaz. Muitos professores dizem isso, mas eu canso de dizer para esse menino que ele é capaz e tudo mais. Só que as mensagens que ele está passando não verbal contradiz o que ele disse. Na verdade, ele não acredita que esse menino é capaz.
Ele está dizendo isso só verbalmente. E as crianças são muito sensíveis para esse tipo de comunicação. Então, portanto, quando eu me comunico na sala de aula, eu tenho que estar inteiro nessa comunicação. Nesse sentido, as ferramentas de PNL, da programação neurolinguística, nos ajudam a estar inteiro, a dizer realmente o que queremos dizer, a acreditar que esse menino seja capaz de aprender. Eu comentei hoje alguns pressupostos de que é muito possível que se uma pessoa aprenda, as outras também podem aprender. Então, se eu tiver essa crença embasando o meu trabalho na sala de aula, eu vou aprender com as minhas crianças, vou ter uma forma mais assertiva de fazer as intervenções, contribuindo dessa maneira que a aprendizagem se dê a contento. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês através dessa nossa explanação. Espero que isso ajude você lá na sua sala de aula. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu os convido a estudar um pouquinho sobre programação neurolinguística. Eu mesma, esses estudos que eu busquei foi na Sociedade Brasileira de Neurolinguística, que está disponível em site, pela internet. Então tem muitas informações disponíveis a esse respeito. Então eu os convido também a se encantarem com esse tema e buscar, né, quais ferramentas para que a gente possa contribuir ainda mais com a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada!